Fala, Grande meu Gui. amigo. Tudo bem, meu Tudo irmão? bem? Tudo Beleza. ótimo, graças a Deus. Vamos então hoje para o nosso Vamos para a último, para nossa nossa última última live de transmissão, né, 2021. do ano. Como passa rápido, né, É meu isso amigo? aí. Bom, então o Muito assunto de hoje rápido. eu acho que é um tema quente, né, para a gente poder encerrar aí com chave de ouro esse ano de 2021, o nosso Papo Med Code. O Papo Med Code que o pessoal acompanha aqui ao vivo, né, no Instagram, mas, pelo que eu sei, né, uma grande fatia das pessoas que nos acompanha acaba ouvindo a posteriori nos podcasts. Esses podcasts estão disponíveis aonde? Nos principais agregadores aí, Spotify, Amazon Music, Deezer, todos os principais agregadores de podcast. E a É só audiência o tem pessoal aumentado, hein? entrar, é só procurar lá nesses propagadores aí do podcast e procurar por MedCode. Vocês irão encontrar lá os podcasts. Nós também temos enviado, né, e-mails ao pessoal que se cadastra no nosso site do aplicativo em www.medcode.com.br. É só você se cadastrar e você vai passar a receber e-mails com as nossas promoções e também com os nossos conteúdos, Central de Notícias, o caso clínico da semana e também o podcast, o áudio do nosso Papo MedCode, para você ouvir aí onde você quiser, no sofá da sua casa, para você ouvir no carro, para você também estiver pedalando aí na sua bicicleta ergométrica, tá aí sempre comigo, doutor Guilherme Almeida, e com o doutor Áureo. Isso aí. Vamos que Certo, vamos, meu meu amigo. amigo. Então, vamos que vamos. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre sepse, né? Recentemente, né? Muita gente fala isso comigo, né? Houveram mudanças em relação à sepse, né? Mas as pessoas não entram Isso. muito a fundo em que mudanças foram essas. Então, essas mudanças são coisas necessárias para a gente discutir. Talvez assim, a primeira mudança, dentre as que a gente vai discutir ao longo da nossa transmissão, é conceitual, em relação a definições, né? A gente sabe que a sepse ela é um fenômeno de ativação imunológica inflamatória que é exacerbada, né, devido à presença de um agente agressor. Esse agente agressor por definição, é um agente infeccioso, né? E a gente sabe que a sepse, dentro dessa hiperativação, essa ativação exacerbada, é uma importante causa de mortalidade e morbidade, sobretudo, lógico, pode acontecer na enfermaria, mas sobretudo nos centros de terapia intensiva. Talvez junto com o cuidado pós-operatório, que a gente discutiu na semana passada, a sepse seja os dois grandes carros-chefes da terapia intensiva, não é isso? Sem dúvida. A sepse hoje, ela é responsável mais ou menos por 25% da ocupação dos leitos de terapia intensiva no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente tem diariamente milhões de casos internados aí pelo mundo inteiro. Então, é uma causa muito importante de internação e de mortalidade também, né? Aproximadamente 30% dos óbitos nas UTIs do mundo são devidos aí à sepse, né? Então, é um assunto muito importante. Tiveram algumas modificações, sim, principalmente conceituais, né? E nos pacotes também enfim, de atitudes que a gente tem que tomar, né? Em relação ao tempo, de né? ação, né? Exatamente. Agora, aquelas Isso a gente vai discutir. definiçõezinhas que geralmente o staff lá do CTI, o staff da residência ou do internato sempre pergunta, né? E usa os termos, né? Bacteremia, que seria a presença da bactéria no sangue, né? Identificado pelos exames de hemocultura. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né? A SIRS, que era a febre mais 38 graus, ou hipotermia menos de 36 graus, taquipneia, né? Taquicardia. E aí, isso era um pouco variável. Taquipneia era considerado com 24 incursões e taquicardia 90, né? Um pouco diferente da taquicardia semiológica, que é 100, né? Uma leucocitose com mais de 12 mil,
células por milímetro cúbico ou uma leucopenia com menos de 4.000. Era preciso você ter 2, pelo menos, desse grupo. Você tendo isso, era considerado SEERS. E se você tivesse um foco infeccioso suspeito, configurava sepse. Mas aí os novos documentos falavam que a sepse agora, você não precisa mais da síndrome inflamatória, da resposta sistêmica, né, inflamatória. O fato de você ter uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, em consequência de uma infecção, você já considera o indivíduo com sepse. Estou certo? Tá certo. O que acontece? Na verdade, tiveram mudanças de conceitos para facilitar, facilitar o diagnóstico, né? E para que sejam implementadas as medidas contra a sepse mais rapidamente, né? Isso está em discussão até hoje, né? O Instituto Latino-Americano de Sepse, por exemplo, né? O ILAS, ele ficou um bom tempo aí brigando com essas definições novas, né? Não reconhecendo as definições novas, até que ano passado reconheceu. Mas ainda tem a discussão. E essa briga, deixa eu te perguntar, eu vou fazer uma pergunta. Essa briga porque eles consideravam os critérios de SEERS difíceis de serem guardados pelos médicos, é isso? Na verdade, eles queriam manter os critérios antigos, né? O ILAS. Queriam manter os critérios antigos, né? Mas já tem uma corrente nova para os novos conceitos que são mais fáceis, né? Mais fáceis do que essas outras definições aí anteriores. É claro que, assim, fisiologicamente, fisiopatologicamente, acontece a mesma coisa. Você vai ter uma resposta inflamatória sistêmica, né, a um agressor infeccioso, né, que pode ter a infecção confirmada ou suspeita, que você já pode caracterizar essa resposta inflamatória sistêmica e você batiza ela de sepse, né, quando tem um foco aí suspeito. Só que, assim, né? Ela não precisa haver infecção para o indivíduo ter SEERS. Não. A SEERS a gente observa, por exemplo, em pancreatite aguda, em AVCs, pós-operatório, em grande queimado, em pós-operatório, né, dependendo de cirurgias grandes. Né? Então, quando você tinha SEERS mais infecção, era sepse. Isso. E agora estão dizendo que você ter uma disfunção orgânica ameaçadora qualquer, mais infecção, é sepse. Então, aí, o critério agora é muito mais clínico, né? A definição é muito mais clínica. Muito mais clínico. Do que laboratorial. Você não precisa praticamente de nenhum exame laboratorial, né? Se você tem, por exemplo, alteração do nível de consciência, né, e uma pressão sistólica menor do que 100, você já pode caracterizar aí como sepse, né? Tem uma a definição respiratória e uma infecção é sepse. Isso. É sepse, de ponto. Assim, é muito mais fácil, né? Eu acho que facilitou o reconhecimento, né? E é baseado também em critérios, em scores, que também são fáceis, né? Atualmente, na prática, o que a gente mais usa mesmo para definir sepse é o Quick SOFA, né? Que existe o SOFA, né? O SOFA ele tem várias variáveis laboratoriais, como, por exemplo, o número de plaquetas, bilirrubina, enfim, fração inspirada de oxigênio, né? E outras variáveis laboratoriais. O Quick SOFA não. O Quick SOFA é só a pressão arterial sistólica, né? Que se for menor que 100, já é um ponto. Qualquer alteração do nível de consciência, ou seja, qualquer Glasgow menor que 15, né? E um terceiro critério, que é a frequência respiratória. Frequência respiratória acima de 22 incursões respiratórias por minuto também é um ponto. Então, assim, facilitou, né? Basta você ter essas variáveis na cabeça que você já faz. Basta você ter um Medcode no seu celular. Aí é mais fácil ainda. Se você tiver um Medcode instalado no seu celular, é lógico que você, pintando alguma dúvida, você vai consultar lá e vai somar os pontos, vai ver lá o checklist e vai estabelecer se efetivamente preenche os critérios ou não. Agora,
Se você usa isso rotineiramente, vai ficar guardado na sua cabeça, não tem jeito. É isso aí. Já fica, com a E a prática já questão, vai ficando. a questão do choque séptico, né? Continua aquela questão da hipotensão refratária ao volume, por pelo menos uma hora, ou necessidade de vasopressores. E a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos ou disfunção orgânica é mais de um, né? Se você tem mais de um, Isso. você já é múltiplo. Se você tiver disfunção de mais de um órgão, ameaçadora, né? Como você precisa de um para ter sepsis, se você tem de dois, você já tem uma disfunção orgânica também chamada de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, né? Que é um fator de gravidade. Quanto mais órgãos você falhar, pior. Aí eu fico com aquela pergunta final, né? Do início ali da nossa apresentação, uma final sobre esse tema. Mudou alguma coisa efetivamente com o pessoal que trabalha contigo, com você mesmo? Essas mudanças conceituais mudaram a prática de vocês, de certa forma? Olha, acelerou um pouco mais as coisas. Mudou muito pouco, né? Mudou pouco porque, assim, eu, por exemplo, você está falando da disfunção multiorgânica, né? Eu nunca vi uma disfunção que não fosse multiorgânica dentro do CTI, né? Quando você tem um paciente com a sepse grave lá, você não vai ter uma disfunção de um órgão só, né? Se você tiver uma disfunção geralmente você tem respiratória, cardiovascular, isso vai impactar em vários outros sistemas. Vários outros, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa também que já está até em discussão para se abolir esse negócio, porque, assim, a disfunção é sempre multiorgânica no paciente grave, no paciente com sepse, né? Na verdade, o escopo da discussão é qual é o gatilho para os pacotes iniciais, né? Isso. Qual o gatilho? O gatilho é que você tem que ser rápido, com antibiótico, né? Exatamente. É isso que está se discutindo. E nisso, assim, eles tiveram sucesso, sim. Né? O gatilho ficou, assim, as atitudes estão sendo tomadas mais rapidamente. Mais reativo, né? Com certeza. É diferente daquele paciente que chega, por exemplo, na emergência e que tem lá dispneia leve, febre, tosse com catarro amarelado, e aí você fala, pô, pneumonia adquirida na comunidade. Aí você prescreve o antibiótico, o cara vai na farmácia, compra o antibiótico e começa a tomar. Então, existe um tempo de reação, que ele vai na farmácia, compra o antibiótico. Então, se ele já tiver algum sinal de disfunção orgânica, ou se no próprio exame físico tiver taquipneia, taquicardia, antigamente, né, da Sears, febre alta, ou tivesse uma leucocitose com desvio, etc., você teria que começar o antibiótico lá, no momento ali do atendimento. Então, para o pessoal entender melhor, assim, o que se discute é quando você tem que agir imediatamente, qual é o ponto limite para você reagir imediatamente. Então, essa mudança foi no sentido de tornar essa reação mais rápida. Porque até laboratorialmente você vai ficar esperando hemograma. Exatamente. Sair. Você perde um tempo precioso, né? Perdia-se um tempo precioso. Hoje não se perde mais. Né? E isso realmente foram bem sucedidos. Em relação ao choque séptico, continua a mesma definição, né? Como você falou aí, que sim, a gente tem que... chega o paciente hipotenso, né? Séptico e hipotenso, na emergência. Então, para você caracterizar ele como choque séptico, você tem que fazer uma ressuscitação volêmica nele primeiro. Que nós já discutimos aqui no podcast anterior. Aqui. Exatamente. Então, você tem que fazer lá 30 ml por quilo de cristalóide, o mais rapidamente possível, de preferência nas primeiras 3 horas de atendimento, né? E esse paciente tem que melhorar essa pressão. Se ele não melhorar, aí você caracteriza ele como dependente de vasopressor. E aí sim, você define ele como choque séptico, né? Claro, tem também outros parâmetros, né? Como lactato arterial também, que ajuda a gente também na prática. E aí, quando você faz a ressuscitação volêmica, obrigatoriamente tem que cair esse lactato arterial, né? Cair para metade do nível anterior, né? Obviamente com o lactato tocado, aumentado, né? Então, e além disso também, antigamente a gente caracterizava como sepse grave, né? E agora já não tem mais sepse grave. Agora sepse já é grave. Sepse é grave.
Sepse já é grave. Não tem mais aquela coisa de sepse, sepse grave. Não. Sepse já é grave, e justamente você tem que tomar atitude rapidamente aí. E aí tem o pacote de 1 hora, de 3 horas, de 6 horas, né? Que a gente vai estar discutindo. Aí eu tenho a pergunta próxima, né? A partir do momento, como é que se procura o foco infeccioso, né? Exame de imagem, exame, cultura, aquela coisa toda, né? Isso. A gente vai falar dos pacotes, né? Mas a gente já discutiu aqui em outras situações, né? Quais são os focos que você vê com mais frequência, assim, como causadores de sepse? Sepse urinária? Na emergência, no CTI, é pulmonar e urinária. Né? Acho que mais de 80% das infecções que levam a sepse são desses focos aí, pulmonar e urinária. É claro que, assim, lá no GAFRI, por exemplo, o nosso CTI tem uma característica de pós-operatório, né? E de cirurgias oncológicas, cirurgias complicadas. Então, a nossa terceira causa certamente está ligada ao pós-operatório, né? Então, em geral, são quadros abdominais, né? Sepse de origem abdominal. Aí é o terceiro caso aí mais comum que a gente observa. Né? E assim, para a gente investigar, né, a causa, o foco, é óbvio que semiologicamente é o que vai guiar primeiro a gente. A semiologia vai guiar a gente primeiro. Né? Se o paciente tem algum sintoma, por exemplo, respiratório, de tosse, expectoração, dispneia, né, você vai pensar no quadro pulmonar. Infecção urinária, principalmente no idoso, é uma infecção geralmente silenciosa. Muitas das vezes ela se apresenta só com quadro de delírio hipoativo no idoso. Então é aquele idoso que fica sonolento, tem alteração do nível de consciência. Né? E aí você vai ver ele está com uma infecção, né? E em geral a urinária é o que dá menos sinal e menos sintoma. Né? Mas assim, a coleta da cultura é também essencial. Às vezes o paciente está cateterizado, né? E está sedado. E ele vai ter um foco urinário ali possível, ele não vai ter como se queixar para você. Ó, meu xixi está ardendo, eu estou indo ao banheiro toda hora. São os sintomas irritativos, né? Do trato geniturinário. Então, a sepse urinária acaba sendo sempre uma possibilidade no paciente desse CTI. No paciente ambulatorial, também, como você já falou, muitas vezes o paciente tem poucos sintomas, né? Tem, muito. Às vezes o paciente idoso tem poucos sintomas e ele só desorienta, né? E aí você tem que sempre lembrar ali do foco urinário e vai acabar fazendo um exame urinário. Eu queria perguntar rapidamente para você, até porque eu acho que em 2022, certamente, pneumonia comunitária e pneumonia nosocomial serão assunto do nosso podcast, mas os consensos de pneumonia falam que casos não graves, o tratamento antibiótico é empírico. Em casos graves, você deve lançar a mão de exames em busca do isolamento microbiológico. A questão dos antígenos, né, dos testes por biologia molecular para agentes virais, isso no CTI privado hoje, você tem acesso? Tem acesso na emergência e no CTI privado. Né? A gente tem esses testes moleculares, né? O vírus MOL, por exemplo, são mais de 20 vírus diferentes de vias aéreas superiores, né? Você pega então você consegue identificar nasal, pelo teste. Consegue identificar. E você tem também antígenos urinários, por exemplo, que você identifica pneumonia, legionela. Né? Legionela, né? Então tem. Mas assim, na prática, em geral, a gente usa mais a cultura mesmo, né? A gente cultura o paciente. E aí vocês fazem através de exames invasivos, inclusive. Exames invasivos, exatamente. Faz mini-pau, né? Ou faz broncoscopia. Isso. É isso aí, para identificar o germe, geralmente de isso, tá, gente? Eu estou perguntando isso para o Áureo, porque é uma coisa super interessante, porque quando a gente trabalha em locais que às vezes tem menos recursos, a gente acaba estendendo esse tratamento empírico para causas respiratórias de sepse, inclusive nesse caso de gravidade, né? Então você acaba ficando sem esses recursos de cultura, de antígenos, para tentar a identificação do agente. Mas no particular, em alguns centros, né? Inclusive públicos também, em alguns centros,
mais recursos, a gente já consegue fazer isso, já consegue rastrear por meio desses exames o agente molecular, o agente biológico causador da pneumonia. Na infecção urinária, na sepse urinária, a cultura sai rápido. 48 horas, geralmente, você já tem resultado de culturas e você consegue refinar o seu espectro. Não é isso? Isso, a cultura sai rápido e geralmente assim, a sensibilidade, né, da cultura é muito grande, né, maior que 90%. Agora, para infecções respiratórias, por exemplo, você não tem essa positividade toda, né? A gente coleta o sangue, coleta a secreção traqueal, quando a gente tem acesso aí, né? Nem sempre tem acesso. Às vezes o paciente não está entubado, por exemplo, né? E está com essa infecção. Então, às vezes, você não consegue pegar o escarro dele de uma maneira adequada para isso. Mas a hemocultura, por exemplo, tem uma razoável sensibilidade aí da ordem de 60%, 70%. Sempre fazer, respiratórias graves, sempre fazer. Então, assim... Na sepse você não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Faz parte do pacote inicial da sepse, você coletar a cultura, né, e iniciar antibiótico, idealmente, na primeira hora. Né? Então vamos falar dos pacotes, então? Vamos falar. A coleta de cultura não pode antigamente atrasar, era das 6, né? Das 6 horas. O pacote era das 6, quer dizer, até 6 horas da entrada do paciente, você tem que iniciar esse primeiro pacote de medidas. E aí houve a mudança. O pacote agora é das 3. Tem o pacote de 1 e de 3 horas. Né, que é o antibiótico. Hora, que é o antibiótico. Né? Entra no Parece que a cada hora, né? A cada hora que você atrasa o início do antibiótico, você tem um aumento de 7% da mortalidade. Tem um estudo. Exatamente. De 7% a 8% de aumento da mortalidade a cada hora de atraso. Né? Só para você ver como é que o antibiótico é essencial. Você começar o mais cedo possível. Exatamente. E outras medidas aí? As outras medidas que eu costumo chamar de vaca louca, né? Você ouviu falar? Eu já te falei sobre isso? Não. Nunca ouviu falar na vaca louca? Não. Só que essa vaca louca é uma... Essa vaca louca é uma vaca em espanhol, né? Porque não é louca, é vaca louca mesmo. Então, vaca, né? V, volume. A, antibiótico. C, culturas. A, agentes inotrópicos. Louca, lactato. O, oxigênio veia monitor. C, catéter vesical. E A, avaliação complementar bioquímica. Perfeito. Mnemônico então, muito bom. Eu caracterizo aí o meu pacote inicial como vaca louca. Vaca louca, perfeito. A gente pode fazer esse checkpoint aí, volume, né, porque naturalmente o paciente vai chegar com alteração pressórica, né? Exatamente. E aí, como a gente já discutiu aqui, tem que fazer o cristalóide, o 30 ml por quilo, e ver se vai ter resposta boa na primeira hora. Se não responder... vasopressor, não tem jeito, né? A gente tem que ter o vasopressor para manter uma. Você caracteriza como choque séptico, né? Como choque séptico. E aí você tem que manter um vasopressor para manter uma pressão ali de, no mínimo, 65 milímetros de mercúrio, né? PAM. Então aí você já tem VA. Exatamente. Volume e agente inotrópico. Você tem que coletar a cultura, de preferência antes de infundir o antibiótico. Exatamente. C e o A, antibiótico, você tem que iniciar na primeira hora, a cada hora acima de 1 hora, você aumenta a mortalidade em 7% a 8%, como você falou. Então aí você tem a vaca. E o lactato, que você falou, lactato arterial, faz uma gasometria. Exatamente, assim, eu colocaria aí também o lactato também junto lá do início de tudo, porque assim, na verdade, quando você coleta a cultura, você já pode na vaca louca ainda, é o L. Pode coletar tudo, né? Você pode coletar o teu lactato aí na gasometria. E aí o lactato tá alto, o que isso significa? Significa que o paciente está com as células sofrendo, né? Ele não está perfundindo adequadamente. Não está perfundindo Ele não está conseguindo fazer respiração celular aeróbia, ele está fazendo glicólise anaeróbia. Glicólise anaeróbia. E aí, assim, muitas das vezes a ressuscitação volêmica corrige isso, né?
Porque, logicamente, você infundindo volume, você melhora a perfusão. Melhora a perfusão. E aí o tecido diminui a sua porcentagem de glicose, né, anaeróbia. Né? E aí também entra o oxigênio via monitor. Você tem que oxigenar esse paciente. Isso. Tem que avaliar se ele está em insuficiência respiratória. Avaliar se ele precisa ser entubado. Ver se ele está fazendo alguma disfunção elétrica, por algum motivo. Arritmias. Tem que ter acesso. Tem que estar monitorizado, tem que ter acesso. Se ele não tiver acesso, dá para fazer as coisas. Não dá para fazer um antibiótico, né? Então aí você tem o LO. Lactato, oxigênio via monitor. Cateteriza o paciente para avaliar débito urinário, para avaliar a sua resposta à sua hidratação, que a gente já discutiu aqui, né? Volume urinário, né? Isso. E o próprio aspecto da urina também, urina concentrada que dilui, né? E você vai vendo isso conforme você vai fazendo o volume, o paciente vai respondendo. Também muito importante. Isso aí é o que a gente chama de monitorização hemodinâmica, mas é a básica, né? E a avaliação complementar são os exames bioquímicos. Você vai pedir hemograma, vai pedir função renal, vai pedir prova de lesão hepática, eletrólitos. Então, gostou aí? Vaca louca? Bom, gostei. Essa tá anotada agora. Vaca louca. Sobre as culturas, né? Queria falar um pouquinho mais sobre as culturas, né? Tem algumas regrinhas, boas práticas, né? Urinocultura, né? Você não faz direto do coletor, né? Diretamente do coletor, né? Você tem que tentar coletar a urina o mais fresco possível, não aquela que já fica armazenada no coletor. Né? Lembrar de coletar líquor, né? Quando você tem suspeita de infecção. Sistema nervoso central, a gente está falando de pneumonia urinária, mas volta e meia tem uma meningite aí, né? Tem, com certeza. Abscessos, né? Abscessos. Ponta de catéter, vocês fazem? Não, ponta de catéter já caiu em desuso já. Né? Não faz mais a cultura da ponta de catéter, não. Mas antigamente a gente coletava. Todo catéter que tirava, a gente guardava a ponta, né? E aí tinha, volta e meia, crescimento polimicrobiano. Sem nenhum significado clínico, né? Porque, na verdade, a bactéria, muitas das vezes, não está no catéter. Está no hósteo, por exemplo, de onde o catéter entra ali, né? Então, hoje a gente sabe que não tem valia nenhuma nisso aí, não. Né? E hemocultura, né? Tem dois acessos. A hemocultura é o mais importante, né? Que é onde você tem a maior acurácia, né? Em relação àquele germe ali. Né? Sim, você tem, por exemplo, a cultura de secreção traqueal, aquilo que eu falei, a sensibilidade é menor, né? Às vezes você não consegue pegar uma secreção traqueal com a qualidade boa se o paciente não tiver entubado, por exemplo. Né? Mas esse mesmo paciente você consegue identificar o germe na cultura às vezes, mais de 70% das vezes. Né? Então, a hemocultura, para mim, é o mais importante, assim. Né? Claro, sepsia urinária é a urina, né? Mas, na maioria das vezes, a gente faz um antibiótico, descalona, né? Um antibiótico baseado em hemoculturas, em geral em hemoculturas. Né? E aí, após essas 3 a 6 horas, você vai acabar fazendo outras coisas. Eu tenho um péssimo macete para isso, que eu chamo de 8 Is, que é dieta, corticoide, diálise, ventilação mecânica, glicemia, antibiótico, inibidor de bomba e movimentar o paciente. São coisas que você tem que fazer depois. É o básico dentro da terapia intensiva, mas que serve para a enfermaria também, né? O movimentar o paciente a gente já discutiu aqui amplamente, né? Em relação às úlceras de pressão. O inibidor de bomba é por causa daquelas famigeradas úlceras de estresse, né? A úlcera de Cushing, né? E no queimado se chama úlcera de Curling. Né? Trato gastrointestinal. E é gravíssimo, catastrófico. Curling para mim é aquele esporte super legal, né? Você desliza e vai o cara com a vassourinha na frente do gelo. Mas por acaso é o nome de alguém também, Curling. Nome de uma úlcera no grande queimado. É um antibiótico. Antibiótico você vai refinar por cultura, né? Você vai receber os resultados
Em geral, assim, até o que preconiza aí o Surviving Sepsis é você começar antibiótico de amplo espectro, né? Baseado no seu foco, obviamente. Então, se for uma pneumonia, você vai começar antibióticos de amplo espectro para os germes mais comuns de pneumonia, né? Se for um foco urinário, não é a mesma antibiótico terapia, são outras opções, né? E assim vai. E aí, quando você tem o resultado das culturas, é que você vai, em geral, descalonar, que a gente fala, né? Em geral, você vai diminuir o espectro, né? Você começa lá com, vamos supor, um meropenem com polimixina, né? E aí na cultura vem lá um germe sensível a ceftriaxona, por exemplo. Então você vai mudar o teu esquema antibiótico para uma ceftriaxona, né? E a gente faz isso sempre, né? Porque a gente tenta, né? Peca Mesmo no por excesso CTI, primeiro e depois exatamente, e depois ajusta. descalona, ajusta, né? Enfim, e isso assim, infelizmente, com vírus a gente não tem isso, né? E o Não povo, tem. e o povo esquece que vírus também causa sepse, né? Não é só bactéria, né? Todo mundo pensa em antibiótico, antibiótico, antibiótico. E quando você fala em antibiótico, todo mundo pensa em bactericidas, né? Ninguém pensa em antivirais, por exemplo. E com a E fungo Covid, também, né? e Tem fungo sepse também. fungo, E fungo sepse também. por micobactéria, tuberculose. Exatamente. Tem Muito, outros já vi por alguns no alga, HIV. Já vi alguns no por alga. HIV, por alga. Isso é Por mais causa... difícil. É mais difícil. Mas também tem, também tem. E com essa pandemia aí da Covid, a gente viu muito, né? A gente viu muita sepsis por coronavírus, né? E que depois muitos viraram pneumonias secundárias, bacterianas Secundária. secundárias. Mas a resposta inicial daquele paciente gravíssimo que chega no CTI nos primeiros dias lá da doença, em geral chegava lá no oitavo dia, sétimo, oitavo dia, era uma sepse por coronavírus, né? E a gente viu muitas sepses por coronavírus. E assim, com vírus é mais complicado, né? Porque você não tem uma resposta tão boa, por exemplo, quanto a bactéria, né? Então a Você depende da resposta resposta imunológica, né? imunológica, né? Os bactericidas, os bacteriostáticos, né? Eles limitam bastante lá o crescimento da bactéria, né? Agora, os antivirais, eles não diminuem tanto assim a replicação viral. Até porque, assim, o antiviral tem que ser feito na hora certa, né? Na fase certa lá da infecção. Então é diferente. Bactéria não. Bactéria, você fez lá o teu antibiótico, já vai inibir lá a bactéria, né? Eu já até aproveito para te perguntar sobre os corticoides, né? Estão nessa Uhum. segunda fase. Você Isso. acaba usando o corticoide para aquela galera refratária, inclusive a amina, né? Você começa a usar a amina em dose alta e tu vê que o cara não está respondendo. Aí você É. começa a pensar numa insuficiência adrenal relativa Relativa. ou completa, né? Corticoide também no Covid, né? Acabou sendo popularizado e passou a fazer parte dos protocolos. Como é que está o uso do corticoide na sepse? Então, na sepse, o uso de corticoide já acontece há alguns anos, né? Nesses pacientes que usam amina vasopressora, né? Então, nos pacientes que estão em uso de vasopressor, está autorizado o uso do corticoide, né? E aí, assim, tem gente que deixa para usar mais naqueles casos onde se usa amina em dose mais alta. Eu não. Eu começo Você junto com o mete logo vasopressor. Logo com o vasopressor, numa dose pela baixa, né? propriedade, né? Que a gente diz que é a ação permissiva às catecolaminas do corticoide. Quer dizer, ele Exatamente. aumenta a Sempre exposição de ajuda. receptores, né? Isso. E aumenta a sensibilidade teu vasopressor, né? E aí Então, você assim, acaba poupando, né, o uso de vasopressores, e acaba tendo uma resposta melhor, mais melhor. eficiente. Exatamente. E na Covid, a gente usou muito corticoide, né? Para mim foi o que mudou assim, a história dos nossos pacientes, pelo menos no início da pandemia, né? Onde a gente não sabia quase que nada, né? E o uso do corticoide foi melhorando a sobrevida, a evolução dos pacientes, né? Agora, o corticoide na Covid a gente usa em dose muito mais alta, né? A dose que, assim, alguns centros fazem, né? Não chega a ser uma dose de pulso, mas por exemplo, metilprednisolona
250 miligramas por dia, às vezes 500 miligramas por dia. Né? E na sepse, com vasopressor, quase a uma gente mini usa dose bem pulso. mais. Faz uma mini pulso. Na Covid é uma mini pulso. E na sepse é uma dose muito mais baixa, né? A gente usa, em geral, hidrocortisona, né, para sepse, e começa com doses ali de 50 miligramas de 8 a 8 horas. Isso, Né? 150 dias. 150 dias. Então, doses bem mais baixas aí, quando comparado aí com a Covid. Controle glicêmico, que faz parte também, a gente já discutiu há algumas semanas atrás. Diálise e ventilação mecânica são suporte para falência orgânica. E a dieta foi o nosso primeiro assunto, né? Que, lógico, para você estar séptico, você vai ter que fazer um suporte nutricional para ele. Então, acho que aí a gente já cobriu basicamente o que é feito rapidamente e o que é feito em segundo ponto para esses pacientes com sepse, né? E aí eu queria falar para você, para a gente encerrar, sobre mortalidade na sepse. Por que alguém morre de sepse? Por que as pessoas morrem de sepse? Os pacientes que você vê que morrem, por que eles morrem? Ou os pacientes em outros centros que você não tem contato, mas que você sabe que a mortalidade é alta. Por que eles morrem nesses centros? Em Alguém geral, deveria morrer de sepse? É natural morrer de sepse? Como que a gente vai dar um jeito nisso? Natural não é, porque assim, em geral, assim, o que acontece, né? Em geral, o paciente que morre de sepse, claro, tem várias situações aí, né? Tem a situação do paciente que é muito idoso, que é um paciente oncológico, né? Que aí tem baixa reserva. Tem baixa reserva, exatamente. Então, esse aí, assim, por mais que você atue rápido, faça tudo certo, né? Qualquer disfunção renal vai levar ele à insuficiência renal grave, qualquer disfunção respiratória vai levar à insuficiência respiratória grave, qualquer falência cardíaca vai descompensar. Mas, assim, sistema nervoso central, tem uma baixa reserva orgânica. Exatamente. Né? Mas não, assim, esse paciente não é a regra, né? A regra é do paciente morrer de sepse quando a gente chega muito tarde para tratar, né? E isso acontece muito. Desde o paciente chegar tarde na emergência, né? Muitas das vezes o paciente já chega em choque séptico, né? E aquele paciente que você já vê, o paciente já vai entubando e invadindo o paciente, reanimando o paciente muitas vezes, né? Então, assim, na minha opinião, morre-se porque ainda está atrasado o cuidado. Claro, né? Atrasado por vários motivos, desde o paciente procurar tardiamente, né? Até a gente também tomar as atitudes também tarde. O sistema, né? Não ter condições de absorver. O agente que eu digo é a equipe assistencial, né? Então, bota o sistema nisso também, claro. Né? Assim, como é que você chega hoje, por exemplo, numa emergência lá do Souza Aguiar, por exemplo, com uma gripe ou com sintoma respiratório, seja lá o que for, você vai ficar no mínimo 3 horas na fila. Imagina que aquilo ali não seja uma gripe, seja uma pneumonia e já com uma disfunção orgânica, com sepse. Você está aumentando a sua mortalidade porque você está atrasando o início do antibiótico. Exatamente. Então, os mais variados motivos, né? As pessoas morrem de sepse, na minha opinião, porque tem um atraso nos cuidados, né? E aí pelos mais variados motivos. Questão tecnológica também, né? Se você não tem recursos para isolamento do agente microbiológico, de cultura para refinamento do seu tratamento antibiótico, se você não tem antibiótico de linhas mais avançadas, né? Em relação à resistência bacteriana. Já existem as superbactérias hoje, né? Que são multiresistentes ou pan-resistentes, né? Que é outro tema super interessante da gente conversar futuramente. Então tem vários pontos aí, né? Diagnóstico por imagem, exames invasivos. Exatamente. Equipe, né? Que a gente sempre bate aqui. Se você não tem uma equipe redondinha para movimentar o paciente, ele acaba desenvolvendo outro problema, não consegue monitorizar a glicemia adequadamente, não tem a físio ali fina para ajustar os parâmetros ventilatórios. Mobilizar diálise, também. Né?
Então, é um paciente de altíssima complexidade, né? Então, você precisa de todos os recursos finos. Tanto que nos centros de maior aporte, a mortalidade é diferente. Então, nas publicações de mortalidade de sepse, você vê local com 30% de mortalidade, você vê local com 50%, você vê com local com menos de 30%. Concorda? Eu concordo. E faz toda a diferença mesmo, né? Porque é um cuidado muito complexo, né? Multidisciplinar e que demanda recursos realmente, né? Demanda, muitas das vezes, ventilação mecânica, diálise, aquilo que você falou. Então, é um paciente de altíssimo custo, né? De altíssima complexidade. E não são todas as UTIs que têm essa possibilidade, né? E nem todos os hospitais. Mas, assim, a maior parte dos casos, né, dos atrasos, né, como eu falei, ela acontece antes da UTI, né? Em geral, na UTI, o paciente já chega tardiamente, já, né? É aquele paciente que foi entubado lá na emergência, né? Enfim, ou estava na enfermaria, identificaram lá o problema, já tardiamente, muitas das vezes também, né? E aí ele vai para o CTI já cheio de disfunção orgânica, né? E aí não tem muito o que ser feito, mas não tem. A gente chega atrasado, né? No futuro, a gente gostaria que características intrínsecas da imunologia, né, das pessoas fossem melhor estudadas, né? Então, por que o indivíduo acaba desenvolvendo uma sepse mais grave do que o outro frente a um agente agressor? Ele deve ter alguma coisa inata, ou até na imunidade adquirida, que gera essa exacerbação. Então, a imunomodulação, né, é um desafio para a gente. A gente já faz isso timidamente com os imunobiológicos, né, em determinada situação, no próprio Covid, né? Muita gente usou o Actenra, né? Uma ótima resposta. Então, para determinadas doenças e para determinados indivíduos, você desligar ou ligar uma interleucina, uma citocina pró-inflamatória ou anti-inflamatória, isso pode representar um alvo terapêutico interessante. Eu acho que isso aí vai ser a nossa caminhada dos próximos 30, 50 anos na sepse. Você acredita nisso? Acredito porque a gente vê isso muitas vezes, né? Você vê muitas vezes indivíduos, né? Com a Covid a gente viu isso, indivíduos da mesma família sendo dizimados, né? E às vezes jovens, pacientes jovens, da mesma família, provavelmente com herança genética semelhante, né? Exatamente. Então, assim, e eu vivi isso na pele, com pacientes meus, inclusive particulares, né? Pacientes do consultório, né? E que você tinha, às vezes, um paciente lá de 30 e poucos anos de idade, internando gravíssimo por causa da Covid, às vezes no quarto, quinto dia de doença, né? Coisa que a gente não observava. Mas certamente tem um componente genético nisso e ligado a essa imunomodulação, sem dúvida. Né? E o segundo ponto da nossa batalha contra a sepse vai ser o antibióticos versus bactérias, né? Exatamente. Cada vez mais vão aparecer bactérias multiresistentes, pan-resistentes, e a antibiótico terapia vai ter que suplantar outro assunto super interessante de opções a tratamento de infecções bacterianas, inclusive não antibióticas. Né? Tecnologia que está sendo desenvolvida aí para o futuro e vale a pena um dia a gente tirar aqui, ler um pouquinho mais e apresentar para o pessoal em podcast. Estou super satisfeito, Auro. Eu acho que esse ano foi, pelo menos no Papo Medcode, foi uma coisa ótima, né? Um material super interessante. A gente falou de muita coisa. Né? E eu acho que a gente não poderia deixar de fechar com chave de ouro, falando um pouco da sepse, onde faz mais sentido aquela reposição volêmica, dietoterapia, controle de glicemia, úlceras de pressão, coisas que a gente andou discutindo por aqui. Né? Você achou legal esse nosso primeiro ano de Papo Medcode? Muito bom, assim, está sendo muito bom. Assim, as pessoas também têm dado um retorno legal para a gente também. Né? E a nossa intenção é essa, né, cara? A nossa intenção é dividir aí o conhecimento que a gente tem. A gente tem que se preparar para esses papos Medcode também, então a gente acaba estudando também, né, para apresentar aqui da melhor forma possível. Então, assim, é uma troca muito boa, está sendo muito legal.
né? E a possibilidade de virar podcast também, eu acho que ajudou muito também, né? Porque você tem a possibilidade de ouvir na academia, no carro, né? A gente tem, a maioria dos nossos ouvintes, eles escutam aí o podcast entre 5 horas da tarde e 11 horas da noite. Então, assim, em geral é nesse horário, né? É um horário, às vezes, que nossos Que é colegas chegam em disponível. casa. Não, e que às vezes vão dar uma descansada, então vão dar uma descansada ouvindo alguma coisa de útil aí para a medicina, né? Então, para vocês darem uma descansada, eu vou contar uma história, que eu estou devendo a história de hoje. Então, vou contar uma história. Tinha um paciente internado na enfermaria, um paciente, uma pessoa convivendo com HIV e com contagem de linfócitos TCD4 de 1. Ele tinha 1 linfócito TCD4 por milímetro cúbico, tá, gente? Ele não tinha só 1 CD4 no corpo, não. Por milímetro cúbico. Foi o último CD4 que você pegou só para ver o exame, né? Exatamente. Então, ele só tinha 1. E esse paciente estava tranquilo, só estava com uma dispneia, não tinha uma dorzinha abdominal leve, estava muito emagrecido, né, caquexia do HIV, e estava internado na nossa enfermaria porque não tomava remédio. Tudo que você já sabe. E aí, durante a internação, o paciente começou a desenvolver uma distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes. Você ia lá examinar, você auscultava, não ouvia mais peristalse, estava aperistáltico. Estamos falando de hospital público, fizemos uma rotina de abdômen agudo, tá bom? Fiquem tranquilos, não fiquem assustados. E você viu o megacólon, o cólon muito dilatado, mais 7 centímetros, fazendo totalmente sentido com o quadro clínico que a gente contou. Só que além desse megacólon, tinha um pneumo peritônio. E aí, a gente, por essa rotina de abdômen agudo, postou isso tudo, tá, gente? Nós chamamos a cirurgia, que era uma emergência cirúrgica. O paciente tinha rompido alça. E essa ruptura de alça foi por citomegalovírus. Ele tinha várias lesõezinhas de citomegalovírus, várias úlceras no cólon e rompeu. Inclusive fazendo peritonite fecal. E o paciente estava tranquilo. Não estava taquicárdico, não estava taquipneia. É um paciente que não inflama. Ele foi para a cirurgia. A cirurgia foi muito bem sucedida. Limparam a cavidade, ressecaram a parte doente, fizeram anastomose, procedimentos de anastomose, etc. E foi para o CTI fazer seu pós-operatório. O CTI evoluiu tranquilo, foi para a enfermaria. Começou a utilizar o medicamento, fez síndrome de reconstituição imune, tuberculose pulmonar. Começou a tratar, fez antirretroviral. Resumindo, esse paciente sobreviveu e ficou super bem. Contagem de linfócitos TCD4 dele hoje é alta, ele toma o remédio direitinho e sobreviveu. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar que a sepse ela é uma resposta exacerbada ao agente agressor. E que, às vezes, não é o agressor que mata o paciente. O que mata o paciente é a resposta. É isso mesmo. E esse paciente sobreviveu. Claro, ele teve o problema por causa da baixa imunidade, mas ele sobreviveu também devido à sua baixa imunidade. Exatamente. É menor inflamação, né? Menor inflamação. É o contrário. E desde que eu vi esse paciente, eu fiquei apaixonado pela imunologia vinculada à sepse. E eu sou entusiasta da imunomodulação na sepse. E é um tema muito interessante. Gostou da história? Mesmo. Muito boa a história. A gente já viu algumas dessas, né, lá no Gafre. Possivelmente foi você que cuidou dele no CTI. Só que você não ficou marcado, mas eu fiquei marcado por eu ser o médico assistente dele. Mas boa história, boa história. Então, encerro aqui. Chega, vamos descansar, galera. 2022 tem mais. Deixa as últimas palavras para o Aula. Bom, queria agradecer
sempre traz aí informações muito boas para a gente. Agradecer a presença de todos vocês aqui, né, que toda semana está aqui com a gente no Papo MedCode, né? E em 2022 a gente vai também escolher outros temas também de grande valor para a gente na medicina, né? E, enfim, que a gente tenha um 2022 muito melhor, com muito menos Covid ou sem Covid, né? E muito mais saudável aí para todos nós, tá? Então, boa noite a todos aí. Vou responder meu amigo Nélio de Moraes, que chegou aqui agora. Tá aqui, meu amigo, o podcast está disponível em todas as redes aí difundidoras de podcast. Só você procurar por MedCode. Tem vários temas lá. Tem reposição volêmica, nutrição do paciente internado, controle glicêmico, úlcera de pressão. Falamos de pós-operatório, que é um assunto que te interessa, meu amigo cirurgião aí. Maravilha. E hoje a gente falou um pouquinho de sepsis. Então depois escuta lá, dá essa moral pra gente. Um abraço, gente. Tchau. Feliz 2022. Para todos.